Gente, há alguns dias atrás foi recomendado assistir o filme Como Eu Era Antes de Você. E eu assisti esse filme lá em 2017, 18, por aí, eu não lembro bem o ano. Mas eu assisti numa perspectiva ainda meio muito no inconsciente, até porque naquela época eu não tinha ainda experienciado, né, viver uma história de amor de verdade, como é o momento agora. E aí, à medida que eu fui assistindo o filme, eu fui vendo quanto é real, o quanto eu pude contextualizar a história do filme, a mensagem que o filme traz sobre o amor de verdade, né? E quanto o amor tem a ver com liberdade. Para mim, a palavra que hoje mais define, as palavras que mais definem o amor é transformação e também liberdade. Amor não sufoca, amor não tira oxigênio, amor transforma, o amor convida, amor não é calmaria, tá? O amor vai convidar você, inclusive, a fazer uma verdadeira bagunça na sua vida, para você revisitar algumas feridas que talvez aí esteja precisando ser revisitadas para cicatrizar ou para, sei lá, sangrar de novo até que ela cicatrize de verdade, mas vai fazer convite a isso sim. Amar é aceitar o outro como ele é. E engraçado isso porque aceitar o outro como ele é de fato uma verdadeira lição. Porque não é fácil a gente se aceitar, às vezes a gente não se aceita, né? E a gente só aceita o outro como ele é, com os defeitos, com as sombras, com as virtudes, a partir do momento que a gente também sabe quem é, quem somos nós. E desde que aceitar o outro não seja invalidar, se invalidar, não seja te maltratar, não seja te desrespeitar, muito pelo contrário. O amor, ele traz muito quando a pessoa é a pessoa certa, ele vai fazer muito esse convite a você, de você olhar para você com respeito, com dignidade. A pessoa certa que você pode estar vivendo esse amor, e eu desejo que você viva porque meu Deus do céu, é uma das experiências mais bonitas da vida, é você poder estar vivendo isso primeiramente com você. Porque na verdade o outro ele é colocado na sua vida como um coadjuvante para que você possa de fato, verdadeiramente assumir o seu protagonismo. Amar, o amor transforma, mesmo que não dure para sempre. Nada vai durar para sempre. Essa hoje é uma premissa que eu tenho assim de que me traz muita tranquilidade. Amor inclusive nem traz paz, tá? Amor traz bagunça às vezes você vai precisar confrontar com coisas, com sombras suas que você nem pensava que existia mais ou que existisse, né? Então ele vai fazer esse convite de autotransformação para que você se torne uma pessoa melhor. E o outro também, esse convite, porque o amor ele precisa ser recíproco, né? E proporcional. Então, se não tem proporcionalidade, se não tem reciprocidade, com certeza não é amor, pode ser apego. Porque à medida que você vai se transformando, você também percebe a transformação do outro. E é lindo esse processo de ver sua autotransformação e a transformação do outro. Claro que em tempos diferentes, às vezes você está num tempo mais acelerado do que o outro, mas você observa nos pequenos passos como o outro está fazendo um esforço para que essa história dê certo e para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, para que pelo menos hajam menos danos para todos. Uma outra coisa, uma outra perspectiva que o filme traz que é belíssima e que eu tô aprendendo aos poucos a fazer isso é: não podemos salvar alguém à força. Eu tinha essa mania de entrar nas minhas histórias, nos meus relacionamentos, e eu acho que eu nunca tinha vivido uma história de amor de verdade, não tinha. Eu tô num momento muito pleno e sei que agora sim eu posso dizer que eu estou vivendo esse momento por causa de mim mesma, porque eu já venho experienciando essa história de alto amor há algum tempo. E obviamente agora, né, as coisas veio para se complementar, ou melhor, para transbordar, porque o amor transborda, né? Então eu tinha essa mania de entrar na vida de uma pessoa e querer logo salvar, querer logo resolver. Eu queria tirar. Não, não adianta, não façam isso, porque a gente não é salvador de ninguém. E quando ele, né, o ator principal, o protagonista, né, ele resolve fazer a eutanásia,
ela tem um momento do filme que ela fala assim, mas eu fiz tudo por você para que você desistisse e ainda assim não consegue. E é uma mensagem muito linda isso, porque às vezes você vai fazer de tudo, mas o seu de tudo não é o suficiente e não vai ser o suficiente para tirar o outro daquele lugar, porque é o lugar que ele escolhe ficar. E lembra que eu falei, amor é respeito, eu tenho que respeitar as escolhas do outro. Um outro ponto que eu aprendi sobre esse filme foi: amor é incentivar o outro a viver e expandir, mesmo sem você. Eu lembro que uma das coisas que eu mais ouço hoje é: vá, mas isso aqui é você. Eu dei uma parte do meu livro para uma pessoa ler e ele chegou para mim e fez assim: esse aqui é o seu livro, isso aqui é seu. E o tempo todo ele tá frisando isso, o quanto eu consigo, né, me ver sozinha. Não, você consegue fazer, vai lá e faz, sabe? Isso daí, às vezes, no início a gente pode dizer, ah, não tá gostando, não, mas isso daí é o desejo que o outro tem. Inclusive, eu também faço muito isso, né? Vá, você é capaz, você consegue, porque amor é isso, gente, é a gente querer ver o outro grande, amor não cabe inveja, amor é você... Se o outro tá grande, você obviamente tá grande também, né? Eu penso desse jeito e o filme traz essa mensagem. O amor desperta quem somos de verdade, com certeza. O amor, ele é uma coisa muito incrível, porque é um aprendizado que eu tô tendo agora é quando você... E Jung fala muito isso, né? De você integrar sua sombra à sua luz. E aí você começa a se aceitar do jeito que você é, com seus defeitos e com suas virtudes também, entendendo que os seus defeitos fazem parte de você. E quando você sabe que isso faz parte de você e que você pode trabalhar para que fique de uma melhor forma para todos, nossa, isso é incrível. Um outro ponto do filme que eu aprendi foi... o filme, ele nos convida a refletir que o amor nem sempre é sobre finais felizes. Nem sempre vamos ter finais felizes. Mas sobre a verdade, sobre a presença e aprendizado. É sobre respeito. Às vezes o amor é deixar ir. E muitas vezes, inúmeras vezes, e todas as vezes amar e deixar ir. Sempre respeitando a escolha. Confiando que aquilo que foi vivido cumpriu o seu papel dentro da sua alma. Então, viva o amor no presente, viva o amor agora, porque você não sabe como é que vai ser amanhã. Viva intensamente, diga a essa pessoa agora que você ama, mesmo que seja por transmissão energética, deixe que ele sinta lá, que ela sinta lá a sua presença. E que a memória dela, quando ele vai para a eutanásia, ele pede para olhar no rosto dela, porque a última imagem que ele vai levar na memória dele é o rosto dela, sorrindo ou chorando. Então é isso, gente. O vídeo ficou longo, mas eu precisava falar sobre esse filme lindíssimo. Recomendo, assistam, Netflix. Como eu era antes de você. Eu certamente não sou mais a mesma pessoa antes de você chegar na minha vida.